Olá, meus nobres alunos de letras da Unitins. Sejamos todos bem-vindos a mais uma disciplina do nosso curso. Essa disciplina agora que vai fazer uma fundamentação mais aprofundada dentro do discurso. Linguística 4 é a nossa disciplina, é o ponto de foco e eu tenho certeza que você, já com todas as bagagens adquiridas anteriormente, terá uma visão ampla, até porque linguística, a partir dos conceitos pré-estabelecidos, das necessidades de cada tema, das necessidades de cada estudo, aprofundam mais o que nós vamos falar aqui em Linguística 4. É uma satisfação estar mais uma disciplina com vocês e eu preciso que você agora busque os entendimentos anteriores vistos em Linguística 1, 2 e 3. Todos esses conhecimentos, aliados à Linguística e às disciplinas previamente estabelecidas no curso, são fundamentos para que você consiga permear com mais especificidade a Linguística 4, a análise do discurso. Vamos lá? Pois bem, iniciamos a nossa aula 1. A nossa aula 1 ela tem como tema Introdução à Análise do Discurso. Ora, introdução essa que nos faz recordar, inclusive, autores que nós já vimos em linguística. Não podemos deixar de observar os pressupostos colocados aí por Ferdinand de Saussure, Ferdinand de Saussure, os estudos com a língua, os estudos com a linguística, os estudos com a sociolinguística, os estudos que permeiam a língua portuguesa, eles fazem com que a interpretação dentro de análise do discurso seja mais aprofundada. Eu preciso que você rememore, por isso que eu coloco aí as questões históricas, visto que os estudos aí, veja só, de Ferdinand Saussure, dentro de pragmática, dentro da própria análise do discurso que nós veremos, dentro da conversação entre duas ou mais pessoas, as próprias ideias de linguística do texto vão fazer você, em um primeiro momento, entender por que é que os discursos são emitidos, os enunciados discursivos, por que é que há por trás de todo o discurso uma ideologia do discurso, por que é que há a necessidade de analisarmos para poder avançarmos. É interessante entrarmos na esfera de análise do discurso porque muitas pessoas conseguem entender e interpretar determinadas fontes, determinadas falas, determinados elementos discursivos em um texto escrito ou falado. A partir daí, entender um pouco mais sobre o que está sendo colocado em questão. Questões que muitas vezes a pessoa que não tem a percepção ideológica do discurso não consegue detectar e, evidentemente, pode cair. Eu faço este comentário dentro de análise do discurso e convido você a perceber, a partir dessa disciplina, discursos religiosos, discursos políticos, discursos acadêmicos, discursos entre amigos, discursos de estudo, de família, enfim, de sociedade. É interessante observarmos a partir dessa questão histórica, porque como estudou aí Ferdinand Saussure, outro elemento que fez muita importância, a psicolinguística ou até mesmo a linguística histórica, Todos esses elementos, tanto a linguística histórica e até mesmo a neurolinguística. Hoje nós temos estudos em programação neurolinguística. Esta situação de domínio da língua, ela faz com que você avance. E eu quero que você comece a captar as perspectivas de análise do discurso dentro dos estudos linguísticos. A partir daí, tudo o que permeia a linguística vai estar se consolidando dentro de análise do discurso. Vamos lá então? Pois bem, nós temos aí que o surgimento da análise do discurso, ele se fez necessário a partir de uma perspectiva de que o discurso ele não era mais interpretado a partir somente do texto. É interessante que você, aluno que esteja a acompanhar a nossa disciplina, perceba que estudar o texto é importante. Os aspectos gramaticais, semânticos, sintáticos, morfológicos da língua é importante. Agora, a partir do momento que eu escolho um discurso para enunciar, eu evidentemente estou escolhendo a partir de uma seleção prévia, eu tenho uma proposta prévia, eu tenho uma opinião, eu tenho uma ideia a seguir. E é interessante você caminhar nesta perspectiva, porque nós saímos da esfera de análise do texto como um texto propriamente dito e nós partimos para pontos que estão extratextos. Então, você, na perspectiva de análise do discurso, eu preciso que você entenda também que a análise desses fenômenos extralíngua, extralinguísticos, sejam fenômenos internos, sejam fenômenos externos, eles fazem com que você consiga entender por que é que um enunciado, muitas vezes sarcástico, um enunciado muitas vezes metafórico, muitas vezes
de ironia, eles estão num plano acima do que está na letra. Quando nós emitimos um parecer, por exemplo, o céu é azul, nós estamos emitindo já uma perspectiva de substantivo, nós estamos emitindo situações correlacionadas à qualificação de substantivo, né, dando cores, enfim. Só que quando nós colocamos, por exemplo, né, que hoje o dia está nublado, hoje o dia está da cor do céu, né, ou da cor de ouro, o dia avermelhado, enfim, nós estamos fazendo comparações, só que eu posso inclusive fazer perspectivas diferenciadas a partir de um enunciado. No campo político, que nós vivenciamos aí constantemente, né, o determinado candidato, o candidato A, ele é um santo. Eu posso estar utilizando com um determinado tom e dependendo do complexo enunciativo ali, eu posso estar emitindo realmente uma proposição verdadeira, uma proposição falsa, irônica, eu posso estar chamando ou eu posso estar criticando um determinado político. Pois bem, esta é a perspectiva dentro de análise do discurso, uma das que vários autores abordam, né? Perspectivas essas que abordam linha francesa e linha, né, inglesa. Então, é interessante que você, a partir dos estudos do nosso texto base, você entenda as duas linhas, inclusive a linha francesa, aí seguida por Ferdinand Saussure, é interessante porque aborda a língua, aborda os fenômenos extralinguísticos e eu preciso que você compreenda esta perspectiva. Ainda assim, os estudos importantes que nós veremos aí também, de forma mais aprofundada nas próximas aulas, de Mikhail Bakhtin. Mikhail Bakhtin, um russo que estudou a língua, principalmente a língua portuguesa. Olha que curioso. Um russo verificando semelhanças, diferenças, enunciações, propostas enunciativas. E é interessante porque você começa a perceber uma visão. E por que uma pessoa de outra língua vai estudar a língua portuguesa? É justamente o distanciamento que faz, talvez, o estudo ser um pouco mais técnico, mais científico, porque estarmos imersos na língua pode fazer justamente uma compreensão meio que precoce, né? E é interessante os estudos que serão apontados. Seguindo ainda, nós temos os estudos propriamente ditos em análise do discurso, eles apontam, e você acompanhou aí na apostila, né? Que no texto base, que há a identificação de sujeitos, há a identificação de argumentos colocados de forma subjetiva ou objetiva, evidente construção da realidade, né, a partir dos estudos realizados, inclusive estas relações estabelecidas, e eu convido você a sempre observar os textos, as relações estabelecidas entre o sujeito, entre quem enuncia, entre quem recebe, o receptor. Então, emissor e receptor, até porque a língua ela não se faz de uma perspectiva unilateral, né? Salvo as teorias criacionistas, em que Adão, em um primeiro momento, só ele, assim mesmo, conversava, né? Aos que são adeptos da teoria criacionista e não da evolucionista, eles caminham nesta luz, né? Que é possível comunicar-se sozinho. Agora, a comunicação, o pressuposto da comunicação, interação entre as partes, já dito em várias disciplinas. E é necessário você estudar argumentação, discurso, ideias colocadas e ideologia, que é um ponto-chave aí da nossa explanação. Ainda assim, nós acompanhamos 3 autores que aparecem, e eu peço atenção especial dentro de discurso e ideologia, para a ideologia impregnada nos discursos a partir de 3 autores, Karl Marx, né? Louis Althusser, que seria também um outro francês aí, né? E Paul Ricoeur. E é interessante você entender a linha que foi trabalhada dentro de discurso e ideologia. E aí você que acompanha algumas obras aí já do ensino médio dentro de capitalismo, teorias do capital, aí nós partimos, né, para ideologias impregnadas em discursos específicos. E é muito bacana você conseguir ler um texto e sacar que aquele texto está fazendo uma alusão ao capital, ao consumo, ao discurso ideológico, né, do sobressair-se entre os demais, disputa, impregnação, discurso social. É bacana ver isso daí. Isso está no estudo de análise do discurso. Para a nossa aula de hoje, eu quero que você tenha em mente a questão de discurso e ideologia. Vamos lá? Caminhando aí, o discurso
A gente pega, inclusive, um autor muito conhecido, Michel Foucault. Michel Foucault, que trabalhou a área da educação, a área do direito, inclusive, a área da educação dentro da perspectiva de língua portuguesa, análise do discurso. Olha que interessante. Discurso proposto aí nos estudos de Foucault são apontados aí, né, como prática, ou seja, há um jogo estratégico, há um jogo, né, de vontades ali. Quando eu emito um discurso, eu quero fazer, eu quero deixar de fazer, eu quero propor, eu quero deixar de propor, eu quero permear, eu quero convencer, eu quero persuadir. E aí é interessante até a gente diferenciar isso, convencimento e persuasão, porque o convencimento, ele muitas vezes está pautado no estudo, na proposta, na pontualidade, nos dados, no oferecimento de questões que são às vezes até prováveis, exequíveis. E já a persuasão, ela caminha um pouco mais para o convencimento subjetivo, até para a interpretação subjetiva, a colocação de pontos de um todo, a fim de que você concorde com determinada ideia. Quantas vezes nós já verificamos isso daí? O aluno está em sala de aula e o professor concorda ou discorda com determinado ponto, ele eleva o seu ponto específico. Ele coloca somente um lado da história. E aqueles que não têm uma interpretação mais apurada sobre o discurso, eles acabam aceitando o discurso do professor, do aluno, da mídia, enfim, de qualquer um. O discurso, assim como Michel Foucault estabelece, ele é um campo em que as forças estão em constante tensão e em constante luta para poder se impor, para poder fazer valer a sua voz. Pois bem, nessa perspectiva de discurso, nós voltamos ao que nós tínhamos colocado sobre Foucault em quesitos de dominação e luta. Ora, nós colocamos aí para você, inclusive, um quadro, né, sobre a ética moderna, o ethos moderno. Ele engloba o quê? Muitas vezes um certo discurso baseado no poder, baseado na fala propriamente dita e baseado no saber. Veja que o campo de intersecção entre os quatro círculos seria, na verdade, o que eu diria assim, de discurso ideal. Não existe discurso ideal, existe discurso mais alinhado em questões de poder, em discursos pautados na ideia propriamente dita, na ideia de saber, de conhecimento, até porque eu conheço muitas pessoas que dominam o conhecimento, mas não conseguem emitir no seu discurso esta fala. Eu conheço pessoas que detêm certo conhecimento, mas fazem valer a sua perspectiva através do poder, da coerção social, da fala, porque é um chefe, porque é uma pessoa que está num cargo de subordinação mais elevada com relação aos demais. Então o discurso ele precisa ser observado sob essa perspectiva também. Caminhando nesta vertente de discurso, nós ampliamos e voltamos ao que nós tínhamos falado dentro de ideologia. Karl Marx, aí, que escreveu a obra voltada para o Capital. E aí é interessante entender ideologia para Karl Marx como sendo a ideia voltada para a luta de classes. Karl Marx escreveu importante obra, O Capital, aí, falando sobre a luta de classes. Então, para Karl Marx, a ideologia ela vem a ser o quê? Ela vem a ser a forma com que a população se coloca de forma ativa ou passiva dentro do discurso de dominação, dentro do discurso de luta de classes. Burguesia e proletariado, elas sempre estão em constante conflito. A burguesia querendo aumentar os seus meios de produção, o proletariado procurando seus direitos trabalhistas, procurando as formas de intervir em uma determinada parcela de aquisição até deste poder, só que o discurso para Karl Marx, ele é colocado de forma ideológica, pautada em luta de classes. Aí nós pegamos um segundo pensador aí, Louis Althusser, que coloca, inclusive, a questão ideológica baseada nos artefatos, nos meios ideológicos, no aparato ideológico do Estado, AIE. É colocado como um aparato ideológico do Estado, o Estado não no sentido somente de dominação legítima, né? Os três tipos de dominação legítima, que nós inclusive remontamos aí a escritos anteriores, mas nós colocamos a proposta de Louis Althusser como sendo a dominação do Estado através do discurso ideológico religioso, discurso ideológico de educação, discurso ideológico de família, discurso ideológico social, o discurso ideológico em várias instituições permeadas aí pelo Estado. É interessante porque se de um lado você
colocou aí, inclusive Louis Althusser, ele é discípulo, não necessariamente discípulo, mas ele corrobora as práticas de Karl Marx dentro de O Capital. Só que aí ele coloca mais uma ideia, aparelhos ideológicos do Estado. Ele amplia essa visão. Então, se por um lado nós temos o discurso ideológico, se por um lado, desculpe, nós temos a ideologia, por outro lado nós temos o discurso proposto lá por Foucault. Juntando estas duas partes, nós temos o discurso ideológico proferido e analisado. Você, como acadêmico de letras, é evidente que vai tecer os seus comentários dentro de análise do discurso a partir do que está colocando aí na nossa disciplina. Ainda vem, né, Ricoeur colocando a correlação em pessoas que estão amparadas pelo Estado para poder oferecer, né, dominações, pessoas para colocar perspectivas diferenciadas e de forma ideológica. Ele amplia ainda a visão proposta por Karl Marx, né, e Althusser, só que nós entendemos que ideologia, se você não tiver o domínio do que está acontecendo, como é que é, para onde é que vai, você simplesmente vai seguir e vai aceitar e vai continuar sendo dominado, certo? Aí, nós colocamos aí então, aqui os estudos, né, propriamente ditos em análise do discurso, eles apontam para a interpretação de discurso e ideologia. Eles colocam ainda a análise em cima do discurso, a análise do que está por trás, do que permeia, e o entendimento que o emissor e o receptor têm a partir dos escritos. Com isso, eu acabo a sugerir as obras, não só constantes na bibliografia do texto base, mas obras que são importantes para você ampliar a visão de discurso e ideologia. São estas, né? A obra, né, de Bakhtin sobre marxismo e filosofia da linguagem, uma importante obra que fala aí justamente sobre o que está permeado na linguagem a partir das emissões, ou a introdução à linguística, né, proposta aí por Fernanda Mussalin. A Fernanda Mussalin, ela inclusive, ela tem já abraçado muito essa questão da linguística, uma estudiosa muito vasta aí no campo do conhecimento, Fernanda Mussalin, que já foi docente aí na Universidade Federal de Uberlândia, que eu tive o prazer, né, de ter aulas com ela também. Nós temos ainda outras sugestões, que são a análise do discurso. A autora Eni Puccinelli Orlandi, a autora Orlandi, ela traz, e eu recomendo esse daqui para você ter mesmo na sua biblioteca, a análise do discurso, princípios e procedimentos. Esse é o básico que você precisa saber. Ainda assim, legados de Michel Pechet, que seria dentro da linguística, que nós trabalhamos aí de forma pormenorizada no texto base. Na aula de hoje nós não abordamos as visões de Pechet, mas é interessante você acompanhar em termos de discurso, ideologia, análise do discurso propriamente dita. Por fim, nós apontamos aí Michel Foucault como a ordem do discurso. A ordem do discurso que amplia muito essa questão aí. Tenho certeza que você vai nutrir-se desses equipamentos, desses livros, dessas obras, e eu aguardo você nas nossas próximas aulas. Um abraço e até mais.